Fala aí galera, tudo beleza? Aqui Wagner Rodrigues com mais uma videoaula. E hoje na nossa videoaula estaremos falando sobre a condensadora, especificamente a parte elétrica da condensadora, tá? Sistema elétrico da condensadora convencional do iSplit, porque tem um inverter, né? Então o inverter é diferente do convencional, tá? Então hoje nós estaremos falando do sistema convencional, tá? Como é que é a parte elétrica do compressor e do motoventilador. Então nós temos essa retângulo aqui, essa condensadora tipo retângulo, e temos essa daqui tipo barril ou redonda. É a mesma coisa, tá? Então convencional barril ou convencional a retângulo, o processo da parte elétrica é a mesma, tá? Não muda nada. E que é bem parecido, mesmos moldes do ar-condicionado de janela. Então quem já conhece um pouco do ar-condicionado de janela não terá dificuldade nenhuma em trabalhar na parte elétrica do ar-condicionado split, tá bom? Então nós temos aqui um compressor, tá? Sistema elétrico do compressor hermético. Hermético é fechado. E dentro do compressor nós vamos ter duas máquinas, tá? Duas máquinas. Uma máquina é o compressor propriamente dito, e alguém tem que fazer o compressor funcionar, que é o motor elétrico. Tá? Então, um motor elétrico que aciona o compressor. Tá? Então, nós vamos estar falando aqui, bem mais específico, de quem? Deste camarada aqui, ó, do motor elétrico. Tá? Como é que ele é constituído, como é que é a parte elétrica dele e como é que faz a ligação elétrica dele. Então nós temos aqui ele desmontado, tá? Nós temos o estator, que é o enrolamento. Nós vamos ter aqui o cabo de alimentação, 1, 2, 3. E nós vamos ter o rotor. Preso ao rotor, nós vamos ter o eixo, preso ao rotor. Vai ter aqui a parte superior, que é a parte do compressor, e nós vamos ter um prolongamento para baixo, aqui a parte do rotor, que vai estar aqui no meio do enrolamento. Ele vai ter um prolongamento para cima para acionar o compressor, e vai ter aqui, ó, um prolongamento para baixo. Para que esse prolongamento do eixo para baixo? Porque aqui embaixo nós temos o óleo lubrificante. E esse óleo lubrificante vai ser para lubrificar o compressor. Então ele vai estar mergulhado aqui no óleo e vai captar, vai pescar, alguns chamam até de pescador, e vai internamente lubrificar o compressor. Alguns compressores, esse aqui é um compressor alternativo. Alguns compressores rotativos, né, que para dizer a verdade é a maioria que é feito, para dizer a verdade eu até não conheço compressores de ar condicionado split a pistão, né, alternativo, não conheço. Eu só vi ele sendo rotativo. Então do lado de cá fica o compressor e aqui fica o motoventilador. Então, e aqui nesse caso aqui ele fica no meio, tá, da serpentina. Então eu só conheço compressores rotativos, tá? Ou ele é rotativo ou ele é scroll. Então o compressor ele pode estar na parte de cima, tá? Ou pode estar inverso, na parte de baixo, compressor embaixo, motor elétrico em cima.
Então vamos falar dessa pessoa aqui, ó, desse camarada aqui, o enrolamento, né, e o cabo de alimentação, o enrolamento. Então, aqui parece que é um único enrolamento, mas não. Aqui nós temos dois enrolamentos, um enrolamento mais por fora e um outro enrolamento mais por dentro. Dois enrolamentos trabalhando aqui. Aí eu peguei e separei esses dois enrolamentos. Separei, então, enrolamentos também pode ser chamado de bobina. Então nós temos duas bobinas, dois enrolamentos, duas bobinas. Uma bobina de marcha, o nome dela é bobina de marcha, e a outra é bobina de partida. Alguns conhecem como a de marcha, bobina de trabalho ou bobina principal, porque é que está sempre em funcionamento, né, nos refrigeradores. O partida no refrigerador, ele só dá a partida e depois sai. Mas nem ar-condicionado, os dois enrolamentos estão trabalhando. Os dois enrolamentos estão trabalhando. Então isso aqui é marcha, marcha principal, tá, ou trabalho. E partida também pode ser conhecida como auxiliar. Auxiliar. Vocês podem reparar que aqui, ó, tem uma quantidade de voltas e que é menos voltas do que aqui. Aqui, ó, muito mais voltas. Este fio, ele tem uma bitola um pouco maior do que essa, né? A espessura, a grossura dele é um pouquinho maior do que desse partida aqui. Então eu tenho aqui, ó, a parte, o que passa aqui por ele, né? A energia elétrica passando por aqui. Então ele entra e sai. Ele entra e sai a energia elétrica. Como esse fio aqui é mais grosso, a energia passa com uma certa facilidade. Este fio aqui é mais fino, então a energia passa com uma certa dificuldade. Então, menos dificuldade e maior dificuldade. Do que eu estou falando aqui? Da corrente elétrica passando pelo fio. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, um exemplo, né? Vamos imaginar, tá bom? A energia vindo. A energia vem por um fio, né? Nós temos dois fios, né? A energia vem por um fio. Aí ela se divide aqui, ó, tá? Vai para lá e vem para cá. Passa, tá? E aqui na saída elas se juntam e o outro fio completa o ciclo, tá? Então, na tomada, né? A tomada, tá? O plug tem dois fios. Então, um fio vem, ó, vai para as duas bobinas, a corrente elétrica passa, tá? Se juntam e completa o ciclo. Mas a corrente elétrica, como passa aqui com menor dificuldade e aqui com maior dificuldade. Então, o que essa corrente elétrica causa aqui no fio ao passar? A gente não vê, mas ela cria em volta do fio uma coisa chamada campo magnético. Campo magnético. Esse campo magnético da bobina de marcha com mais a bobina de partida, ele induz esse campo magnético. Quem é que vai estar aqui no meio? O rotor. Induz um campo magnético no rotor e o rotor começa a girar. Aqui, ó. Tá? Então, a bobina, uma bobina e a outra bobina, a energia elétrica ao passar por ela cria um campo magnético que vai induzir no rotor e o rotor começa a girar.
O rotor ele não encosta aqui, até porque vai roer tudo, né? Ele passa bem próximo, bem aqui, milímetros de distância aqui dentro. Então ele começa a rodar. Ele roda porque a energia está passando, induz um campo magnético e ele gira. Então, como aqui tem menor dificuldade, quem é essa dificuldade, pessoal? Essa dificuldade é a resistência elétrica. Então aqui tem menor resistência e aqui tem maior resistência. Tá? Então aqui por ter menor resistência, então o valor ôhmico é menor do que esse. Ou, falando, né, esse daqui tem maior valor ôhmico do que esse. Mas os dois juntos é que faz o rotor girar. Se der problema nesse enrolamento, se esse enrolamento aqui romper, a corrente elétrica vai vir para cá, vai vir para lá, vai completar, mas esse lado aqui está rompido, não vai completar. Esse enrolamento sozinho consegue fazer, ele vai induzir em cima do rotor, mas ele sozinho consegue fazer o rotor girar? Não. Esse aqui sozinho consegue fazer o rotor girar? Não. Tem que ter os dois. E além de ter os dois, que daqui a pouco eu vou falar, nós vamos ter um outro componente aqui na saída, chamado capacitor. Além das duas bobinas, para fazer o rotor girar, ainda vai ter que ter o capacitor. Tá? Capacitor permanente, que daqui a pouco estarei falando dele. Tá? Mas se der ruim no enrolamento de marcha, ele sozinho não faz. Se der ruim no enrolamento de partida, ele sozinho não faz. E se der ruim no capacitor, ele também não vai girar. Tá? Vai passar energia de um lado, vai passar energia do outro, mas se o capacitor estiver ruim, também não vai conseguir. Ele vai tentar partir, mas ele não vai conseguir. Tá bom, pessoal? Então, valor ôhmico menor, valor ôhmico maior. Tá bom? Então, aqui vocês observam, olha, que tem duas entradas e tem duas saídas. Tá? A entrada, ela ficam juntas e as saídas ficam juntas? Não, vai ter o capacitor, como eu já falei. Então, aqui nesse outro desenho, tá aqui, ó, juntou a entrada, mas não vai juntar a saída, porque a saída vai ter o capacitor. Então, ó, entradas juntas. Aí vai ter o enrolamento de marcha e vai ter o enrolamento de partida ou auxiliar. Então, aqui chamou de ponto comum, que foi aonde está a união dele. Enrolamento do comum para cá é enrolamento de marcha. Do comum para cá é enrolamento auxiliar. Mas como nós estamos falando de ar-condicionado, é muito comum vir no ar-condicionado as letras como de comum. O marcha é RUM, R. E o auxiliar ou partida é start. Então é muito comum você ver em ar-condicionado as letras em inglês. Comum, start e RUM. Comum, partida e marcha. Bom? Então juntou aqui, juntou. E eu tenho que fazer a ligação elétrica. O enrolamento de marcha, ele é que recebe a alimentação direta. Então, uma energia chega aqui, são dois fios. Um fio chega aqui e o outro fio chega aqui. Olha, mas a energia não tem que passar pelo auxiliar? Sim. Quem vai unir o marcha ao auxiliar vai ser o capacitor. Vai ser o capacitor. Tá? E o capacitor também precisa ser alimentado. Aqui ele vai ser alimentado pelo marcha. Então, um fio alimenta o comum,
E o outro fio alimenta o marcha e, ao mesmo tempo, ele alimenta um lado do capacitor. O outro lado do capacitor, ele vai alimentar o auxiliar. Tá? Mas quando eu tiro a pinagem aqui, a tampa protetora, tá? A tampa protetora, eu vou ter 3 pinos. 3 pinos, 3 pinos. Quem são esses 3 pinos? O comum, o pino marcha, comum, RUM e start. Eu preciso fazer a alimentação no comum e no marcha. Mas só que tem fabricante que não ajudou. Não ajudou. Quando você tirar a tampa, não tem identificação. Eu tenho que chegar com uma alimentação em um pino chamado marcha e no outro chamado comum. E fechar no capacitor o marcha com o auxiliar. Isso eu chamo de fazer uma ligação direta. Eu vou tirar todo o mecanismo de automação, tá? E vou fazer uma ligação direta no compressor, para saber se é ele que está ruim ou não. Então, eu preciso identificar quem é comum marcha auxiliar. Se não tem identificação nenhuma, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer a ligação errada, que eu vou queimar o compressor. Se o compressor já estiver queimado, beleza. E se ele não estiver queimado? Então eu tenho que ter certeza que eu tenho que fazer a minha ligação elétrica certinha. Para isto, eu vou me utilizar de um multímetro, tá? Um alicate, amperímetro ou um multímetro comum. E vou identificar os pinos. Vocês vão ver aqui, ó, tem 2 em cima e 1 embaixo. 2 embaixo e 1 em cima. Tá? Esse compressor aqui é o rotativo, ó. A pinagem está em cima. Se a pinagem está em cima, significa que o motor elétrico é em cima e o compressor é embaixo. Então eu vou medir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Eu vou ter 3 medidas. Tá? Que medidas são essas? Eu vou ter a medida do marcha, eu vou ter a medida do auxiliar e eu vou ter a medida total. Tá? Pode ver que eles estão dispostos de tal forma que parece um triângulo. Parece um triângulo. Então, com isso, eu faço um desenho de um triângulo e vou anotando as medidas que eu estou tirando no multímetro. Tá? Aqui, ó, outros compressores. Pode ver aqui, ó, aqui comum start RUM. O comum está em cima. O comum start RUM. O comum está aqui, ó, na lateral. Aqui o comum também está em cima. Tá? Aqui o comum aqui está do lado de cá. Tá? Então vai depender de compressor para compressor. Tá bom? Então aqui, como está como exemplo, vamos medir. Tá? Então como é que está a disposição dos pinos? 2 em cima, 1 embaixo. Ou 1 embaixo, 2 em cima, ou na parte superior. Então eu faço o desenho do triângulo da maneira que eu estou vendo ele. Eu vou ficar de frente para ele, para os pinos, para os bornes, e eu vou fazer o desenho do triângulo. Então, com o multímetro, vou fazer a primeira leitura. Tá? Aqui ele usou como exemplo, ele pegou o de cima com o lado esquerdo. Valor deu 7 ohms. A segunda leitura, ele permaneceu em cima e jogou para o lado direito. 5 ohms. E depois ele pegou os 2 pinos de baixo, direito com esquerdo, e deu 12 ohms. Tá? Com essas 3 medidas, eu tenho como identificar quem são o comum, start e o RUM. Então, estamos aqui, ó, com a entrada, né, a saída, a entrada e a saída. Então, a medida que foi tirada, ó, foi 7 de um lado, 5 do outro e 12. Pessoal, essas medidas, elas vão variar de compressor para compressor. Depende da potência deste compressor. Tá? Aqui está dando só exemplo.
Então vai depender de compressor para compressor. E outra, também não vai dar valor e vai ser redondinho, não. 5, alguma coisa, 7, alguma coisa, 12, vai dar números também quebrados. O multímetro digital ajuda muito nisso. Tá? Então como é que eu identifico? Vamos identificar logo o comum. Tá? Como é que a gente identifica o comum? Ver qual foi o lado do triângulo que deu maior valor. Tá? Então o maior valor foi entre esse pino e esse pino. Tá? Se estes dois pinos estão ocupados medindo o valor, significa que tem alguém sobrando. Então eu identifico quem foi o maior, os dois estão ocupados e assim dessa forma o pino que sobrou é o comum. Ou o que tiver de frente para o maior valor é o comum. E pronto, já identifiquei o pino comum. Então significa que um enrolamento está para o lado de cá e o outro enrolamento está para o lado de cá. Então um enrolamento está para o lado de cá e o outro enrolamento está para o lado de cá. Tá? Então esse aqui já descartei. E lembrando que este fio aqui é mais grosso, menor dificuldade. Mais fino, maior dificuldade. Então maior resistência em relação a este. Então o 5 é o enrolamento de marcha e o 7 é o enrolamento auxiliar. E o 12, eu estou medindo todo o circuito. Pronto, já estou com a pinagem identificada. Agora sim eu posso fazer qualquer ligação elétrica com total segurança. O que eu provei com estas medições? Eu provei que o enrolamento de marcha está inteiro, o enrolamento auxiliar está inteiro, né? Ou seja, todo o circuito elétrico, todo o circuito do estator está bom. Todo o circuito do estator está bom. Se alguém estivesse rompido, aberto, eu não iria ter valor em um deles. Então, por exemplo, se esse fosse aqui o RUM, né, o marcha, aberto, na hora de eu medir esse lado, ele ia dar 0. Se fosse esse lado aqui, ele iria também dar 0. Então, eu tenho certeza que a parte elétrica está boa. Lembrando, deixa eu voltar aqui, que eu tenho duas máquinas. Eu estou testando a parte elétrica. Eu tenho certeza que a parte elétrica ou está boa ou está ruim. E o compressor, eu tenho como testar ele só colocando ele em funcionamento. Só colocando. Mas para ele entrar em funcionamento, eu tenho que estar com a parte elétrica boa. Então, bota ele em funcionamento e eu vou medir a pressão que ele está exercendo. Tá? Mas eu estou falando de parte elétrica. Pronto. Então já identifiquei. Então tá aqui, ó. Identificação dos bornes do compressor rotativo. Comum, start e RUM. Então já identificaram. Então aqui, ó, já deu outro valor. Tá bom? E se vocês repararem aqui, ó, 7 com 5 dá 12. Então, 7 com mais 5, o total dá 12. Agora, pode dar valor aproximado. Se você for ver aqui, ó, aqui dá 8. A soma dos menores. Aqui deu 6. Então, o ideal seria que aqui tivesse mais próximo de 8. Mas será que é uma grande diferença? Não. É uma diferença, pô, se fosse aqui, tivesse dando 5, aí é quase certo que esse compressor aqui está querendo abrir o bico. Então, ó, ele mediu aqui um lado, deu 3,5. Mediu aqui o outro lado, deu 4,5 e aqui deu 6. Vamos identificar o comum? Qual é o maior valor?
6. Então significa que eu estou medindo aqui e estou medindo aqui. Estou com as pontas aqui ocupadas, o que está sobrando é o comum. O de frente para ele é o comum. Tá bom? O de menor valor é o room e o de maior valor entre eles dois é o start. Aqui ele dá um outro exemplo. Junção dos lados maiores. Quem são os dois lados maiores? 4,5 com 6,5. Com 6, desculpa. 4,5 com 6. Então, ó, juntou os dois maiores é o start. Juntou os dois menores, 3,5 com 4,5 é o comum. E lógico que o que sobrou só pode ser o room. Então, pinagem identificada. Ó. Então nós vamos ter aqui, ó, o enrolamento de marcha, o enrolamento auxiliar e o comum, ó, alimentando aqui, fazendo a parte central. Prolongamento para cima, prolongamento para baixo e aqui é o óleo que vai lubrificar todo mundo aqui, tá? O óleo, ele vem aqui, ó, para dentro da câmara. Tá? Então ele acaba indo para o sistema. Mas vai névoa de óleo, não vai o óleo todo, vai névoa de óleo. E é importante que esse óleo vá trabalhar e depois retorne. Tá? Ele acaba circulando junto com o gás. Outro teste que é feito com o multímetro na escala de amperagem é o seguinte, é o teste de contato interno para a carcaça. Então eu vou colocar uma ponteira encostada na carcaça do compressor e vou encostar aqui no marcha. Tem que dar 0. Se der valor, se mostrar valor, significa que esse contato está ele está interrompido? Não, ele não está interrompido, mas ele está dando para a massa. Então ele tem que dar 0. Aí depois eu encosto aqui no auxiliar, 0. Encosto no comum, 0. É aquela situação que quando você liga a máquina está dando choque. O compressor continua funcionando? Bem provável que sim. Tá? Porque os enrolamentos não estão rompidos, mas ele está dando para a carcaça. Mas significa o quê? Que esse compressor já não é mais o mesmo. Então, ele já te disse, eu vou queimar. Isso ele já não perdeu, tá, compressão por causa desse dando para massa. E você vai encostar no compressor, propriamente dito, mas o compressor é pintado de preto. Então tem que dar uma raspadinha ali. Tem que encostar no metal. Se encostar na tinta não vai adiantar nada. Ou se não, encosta no tubo. O tubo de cobre. O cobre não está pintado. Então encosta no cobre. Tá? Tem que ser numa parte que não esteja pintada. Tá legal? Então, aqui é o. Já que está medindo, tentando encontrar quem é comum marcha auxiliar, aproveita e já mede se ele está dando para a carcaça. Então agora aqui a gente vai falar dos componentes elétricos, tá, que completam o circuito. Nós vamos ter o protetor térmico e o capacitor. Protetor térmico, já diz, né, para que ele serve? Proteção. Proteção contra alta intensidade da corrente, um pico de corrente, tá, e alta temperatura do compressor. E o capacitor é o que vai fazer parte da alimentação elétrica. Ele vai ter a ligação elétrica do marcha. Tá? Aqui, ó, vai chegar a alimentação elétrica e a alimentação que alimenta o marcha. E do outro lado é o que alimenta o auxiliar. Tá? Ele pode ser um capacitor simples ou pode ser um capacitor duplo. O que é um capacitor duplo? Aqui tem um único corpo, mas nós temos dois capacitores aqui dentro. Tá? Então nós temos o capacitor. Aqui também tem comum. Do comum para o ventilador e do comum para o compressor.
Protetor térmico, protege o motor, né, o motor elétrico, né, contra excesso da intensidade da corrente elétrica ou uma alta temperatura. Então a energia entra de um lado e sai do outro. Tá? Quando ele começa a esquentar, ele abre esse contato. Aqui, ó, pum, abriu esse contato. Ele queimou? Não, ele não queimou. Ainda não. Né? A não ser que a intensidade da corrente seja tão alta que vai queimar, vai estourar essa lâmina aqui dentro. Aí é uma intensidade da corrente muito alta. Aí estoura ele. Tá? Ele funciona como se fosse um disjuntor que nós temos em casa. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer com essa lâmina? Essa lâmina aqui vai esfriar e ela volta a fechar o contato. Mas se o compressor ainda estiver com alta intensidade da corrente elétrica, ela vai abrir de novo. Tá? Protegendo o compressor. Então, está aqui, trabalha como proteção do circuito. Capacitor. Acumula energia, acumula carga, aumenta o torque de partida, aumenta o rendimento do motor, corrige e aumenta o fator de potência. Tá bom? Então, olha aqui, ó, eu chego com um plug, tem dois fios, um fio eu jogo no comum e o outro fio eu jogo aonde? Eu jogo no marcha e um lado do capacitor. Mas só que não tem negócio de emenda. Os fios, eles têm terminais, tá? Então eu encaixo, aqui, ó, ele tem duas pontas, essas duas pontas aqui são comuns. Essas duas aqui não é comum com essa, elas lá dentro, elas são separadas. Então eu chego com um fio em um pino e daqui mesmo eu puxo para o rum, que é o marcha. E tô internamente aqui, ó, alimentando o capacitor. Aí ele internamente ele induz no outro barramento. E o outro barramento alimenta o auxiliar. Acumula energia e descarrega. Ele acumula e pá, descarrega no auxiliar, dando um torque de partida maior. Então, lembram que eu falei? Que o rum sozinho não dá partida. O auxiliar sozinho não dá partida. E se o capacitor estiver ruim, não vai dar partida. Ah, esse aqui está inteiro, esse aqui está inteiro, mas se o capacitor estiver ruim, ele não vai dar partida. Então eu tenho que estar inteiro, tem que estar inteiro e tem que estar bom. Para o rotor aqui no meio poder funcionar. Então eu tenho aqui, ó, um esquema, tá? Como start room. Então eu venho com um fio, passo pelo protetor térmico que alimenta o pino comum, tá? Venho com a outra perna, alimento o room e alimento um lado do capacitor. Quando a energia estiver passando, um lado induz no outro lado do capacitor que vai alimentar o start. Aqui está o símbolo elétrico de capacitor. São duas barras. Importâncias que tem no capacitor, informações importantes que tem no capacitor. Ah, tá aqui, ó. Essas informações de extrema importância. Tá? Então eu ampliei aqui, ó. Eu tenho que saber, cada compressor trabalha com a sua capacitância. Ah, capacitor é capacitância, e a capacitância é dada em farad. Mais específico, microfarad. Esse capacitor aqui, ó, eu já vou logo. Aonde que está o microfarad? Então tá aqui, a 40 microfarad. Pode ser de 30, 35, 36, 25, 60. Vai depender da potência daquele compressor, daquele fabricante. Tá? Cada compressor tem o seu capacitor. Então tá aqui, ó. 40 microfarad esse. Esse daqui, ó, esse quadradinho é um capacitor também. 2,5 microfarad, mais ou menos 5%. 2 microfarad, mais ou menos 5%. 40 microfarad, mais ou menos 10%.
Quem é esses 10% aqui? É a tolerância para mais e para menos. Então significa que aqui 10% de 40 é 4. Então ele pode ter um capacitor de 36 a 44. Posso colocar qualquer um de 36 a 44. Nesse caso aqui. Tá? Então esse aqui é 5%. Então 5% de 2,5. Ele vai ter uma tolerância para menos e para mais. Isso aqui é 2. Uma tolerância de 5% para mais e para menos. Outra importância aqui é essa voltagem aqui. 440 volts corrente alternada. Tá? Isso aqui é o máximo que ele aguenta. Eu posso colocar ele no 127? Posso. 220? Posso. No 380? Posso. É o máximo que ele aguenta. Ah. Esse aqui, ó, 450, é o máximo que ele aguenta. Esse aqui é 380, é o máximo que ele aguenta. Posso botar ele no 127? Posso. 220? Posso. Posso colocar ele no 380? Posso. Só que 380 tá no limite mesmo. Ah, mas posso colocar ele. Posso colocar ele no 440? Não. Esse aqui eu posso colocar no 440? Posso. Esse aqui eu posso colocar no 440? Posso. Ah. E depois aqui é a temperatura mínima e máxima que ele trabalha. Tá bom? E aqui é a frequência, né? Aqui no Brasil, 60 Hz. Ah, é o que ele trabalha. Então esses capacitores aqui pequenininhos, de 2,5 e 2, é para o ventilador. Para o ventilador. Porque para o compressor são valores maiores. Ah, o ventilador trabalha com 1,5, 2, 2,5, 3, tá? 4, 6, tá bom? Os ventiladores podem trabalhar com esses valores. E o compressor vai trabalhar com valores bem mais elevados. 25, 35, 40, 60, tá bom? Capacitor permanente. Por que permanente? Porque ele fica em funcionamento direto no circuito, ele não sai do circuito, tá? Porque vai ter o capacitor de partida. O capacitor de partida é só para dar partida. Ele tem capacitância bem mais elevada, de 100, 150, 200, 300. É só para dar uma partida no circuito e depois ele sai fora. Até porque com a capacitância tão alta, ele poderá vir a queimar o compressor. Tem polaridade? Não, não tem polaridade. O que importa é o seguinte: coloquei o RUM de um lado e o start do outro, a alimentação tem que vir onde está o RUM. Tá? Posso ter o capacitor duplo. O capacitor duplo, eu tenho um único corpo com 2 capacitores. Então eu tenho o escrito aqui, ó, pequenininho, ó. Lá no capacitor vai estar escrito pequenininho. Capacitor é o pino comum, comum para cá e comum para cá. Comum para o compressor hermético e para o fã ventilador. Ah, então vai ter uma capacitância. Se eu medir daqui para cá, eu tenho uma capacitância alta. Se eu medir daqui para cá, eu vou ter uma capacitância baixa. Então no corpo do capacitor vai estar escrito quem é, tá? Então eu tenho aqui, ó, 35 mais 3, com uma tolerância de 5%. 5% para quem? Para o 35 e 5% para o 3. Então ele vem falando aqui, ó, este capacitor possui 35 microfarads para o hermético e 3 microfarads para a ventilação, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Então 35, 5% de 35, 1,75. Então, mais ou menos 5% fica entre 33,25 e 36,75. 5% de 3 microfarads dá 0,15. Mais ou menos 5% fica entre 2,85 a 3,15. Tá? Então, o número maior é do hermético, do compressor. E o número menor é o que vai para o ventilador. Então, eu posso trabalhar com 2 capacitores separados, tá? Cada fabricante faz do teu jeito. Então, pode ter
lá na condensadora, 2 capacitores separados, e que eu digo que é a melhor coisa que tem, tá? Porque se der ruim em um, tu troca ele, se der ruim no outro, tu troca o outro. Ou eu posso ter um único capacitor, tá? Um único corpo com 2 capacitores que chamamos de capacitor duplo. O problema todo é que se der ruim no 35, eu tenho que trocar o conjunto, tá? O conjunto. A única ferramenta que vai dizer qual é a capacitância dele é o capacímetro. O multímetro comum não vai me dar esse valor, a não ser que o teu multímetro comum tenha escala de capacitância. Tá? Então, se não tiver escala de capacitância, tu tem que ter um capacímetro separado. Capacímetro separado para poder medir a capacitância desse capacitor. Alguém chega e faz o seguinte, carrega ele. Bota energia aqui, carrega ele, rapidinho. 1, 2, carregou. E fecha curto. Ele vai dar um curto, vai instalar, vai fazer uma faísca. Ó, tá vendo? O capacitor tá bom. Não. Porque ele é de, um exemplo, ele é de 35. Se ele já perdeu capacitância, que com o tempo ele perde mesmo, esse vai estar com, vou chutar aqui, tá com 25. Tá bem abaixo do 33. Então não vai partir o compressor, tá com 25. Se eu carregar ele e fechar curto nos bornes dele, ele vai estar lá mesmo com 25. Mas não tá para aquele compressor. Tá? Então tem que ter um capacímetro para medir ele. Tá? Aqui no caso, aqui eu tenho aqui, ó, o L1 no comum, aqui falta sem o desenho do protetor térmico. O L2, ó, chegou aqui, ó, do outro lado alimentou o RUM. E aqui o outro lado alimentou o start. Quem é esse cara aqui, ó? Capacitor permanente. Quem é esse cara aqui, ó? Capacitor de partida. Mas por que eu estou fazendo ele aqui? 150 microfarads. O que eu estou fazendo? O compressor travou. A parte elétrica tá boa, mas ele travou. Pô, eu vou dar-lhe um choque maior nele, para ver se ele destrava. Gente, o compressor já está morto. É outro compressor. Mas às vezes você dando um choque maior, aí você vai botar um lado desse capacitor aqui, ó, um lado junto com linha, e o outro lado vai pegar um pedaço de fio e vai botar aqui, ó, no start. E bota uma chave aqui para você fechar e abrir. Tu não vai ficar com ele o tempo todo. Tá? Na hora que a alimentação tiver ligado, esse cara vai tentar dar a partida. Mas só que ele está travado. Então vai trabalhar os dois em paralelo. Os dois juntos, dando aquela porrada, aquele choque bem forte no compressor. Para ver se o compressor destrava. É rapidinho, não é para ficar direto. Ou seja, ele já está morto. Eu vou tentar ressuscitar ele, tá? Com um capacitor de partida. Então pode fazer com uma chave de campainha, tá? Que ela é normalmente aberta. Tu aperta, quando tu tira o dedo, ela abre. Ou tu pode usar esse relé PTC, tá? Que o relé PTC, quando ele esquenta, ele automaticamente abre, tá? Para tentar salvar o compressor, tá? Muitas das vezes consegue sim, mas por desencargo de consciência, tu dá ali um choque nele, se ele partir, beleza, e depois tenta fazer a ligação dele normal para ver se ele vai partir sozinho, ok? Então tá ele aqui, aqui tá ele aqui, ó, capacitor, ele normalmente são de cores pretas, 2 fios aqui, ó, e faço isso. Esses capacitores aqui, ó, já são, o fabricante, vendo a nossa dificuldade, já produziu capacitores que já vêm com o relé PTC embutido. Então, não preciso fazer esse gatinho aqui, não preciso, tá? Eu só comprar o capacitor de partida com o relé. Então é só encostar de um lado e do outro que automaticamente ele sai.
tá? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, tá? Só tem fabricantes diferentes, mas todos com a mesma função. Uma coisa que é importante aqui, ó, na identificação do compressor é o seguinte, ó. Fabricante, TCUS, é o índio. Então, se eu quero saber qual é o capacitor que ele trabalha, eu entro com os dados técnicos do compressor. Ou esse aqui, ou esse aqui. E lá eu vou achar qual é o capacitor dele. Tá? A importância, outra coisa que é muito importante, o fluido que ele trabalha. 115 e 127, né? A voltagem que ele trabalha. E essa sigla aqui, ó, LRA, que é uma amperagem. Isso aqui é a amperagem de rotor Looker travado. 45. Nesse caso aqui, esse cara aqui é 45. Tá? Ele é monofásico, tá bom? Essa LRA aqui, essa amperagem, é a amperagem que tem muita gente fazendo contas aí para achar o capacitor. Não. Isso aqui não vai te dar uma resposta exata. Porque cada fabricante trabalha com um LRA diferente. Às vezes o compressor é de mesmo BTU, mas tem LRA diferente. Então, cada capacitor tu só vai achar de acordo com a número de série dele, o modelo dele. Entra na internet e vai achar. Tá? Aqui, ó, entra com esse número e você vai achar, tá? Esse aqui, ó, já é 220 volts, 60 Hz. Olha o LRA desse aqui, 38. Um pH, o que é um pH? Não confunda com HP. HP é potência, pH é fase. 220, uma fase. Porque tem lugar que 220 é fase com fase. Tem lugar que é fase com neutro. Depende da localização do país, tá? Aonde você está. Então, 1 pH é uma fase. Aqui, ó, 3 pH. Isso aqui, ó, 3 fases. Tá? Ele é 60 Hz, 220, 3 fases. Isso aqui é 220, uma fase. Tá? R22. Tá? R22. E aqui o LRA dele, tá? 115. Tá? Aí o que o cara faz? Aí tem uma continha, esse aqui, ó, trifásico 380, R22. Tem uma continha, tá? Que o pessoal faz para achar o capacitor. Tá? Não é válida essa conta para todos. Não tem. Tá? Isso aqui, tá? Depois vocês dão um pause aí e não vou nem ensinar, mas tá aí para dizer que isso aqui não é válido. Não é válido. Tá legal? Porque o LRA é diferente de compressores para compressores. Às vezes da mesma BTUs, dos mesmos BTUs, tá? E tem LRA diferente. A conta não vai dar certo. Tá bom? E agora eu queria falar de quem? Um outro componente chamado motoventilador. Já estamos aqui quase terminando. Então vamos falar do motoventilador. Eu falei que dentro da condensadora nós temos duas máquinas, né? Temos o compressor e temos o ventilador. Então a gente já falou do compressor, como medir a parte elétrica dele, como identificar e como fazer a ligação elétrica dele. Agora nós temos que fazer a ligação elétrica do ventilador da condensadora, tá bom? Então, dentro do ventilador, nós temos também, tá, o enrolamento. Dois enrolamentos também. Temos 2 enrolamentos. Tá? Enrolamento de marcha e o enrolamento auxiliar. Tá bom? Então vai ter 3 fios. Tá? Vai ter 3 fios. Tá legal? Esses 3 fios, o desenho aqui já te ajuda e muito. O desenho aqui já te ajuda e muito. Tá? O que é que ele está falando aqui? Ó? O ventilador vai ter
outro capacitor para ele. Vai ter o capacitor do compressor e o capacitor do ventilador. Tá? Então, olha o capacitor do ventilador. Então, um fio pega sozinho no capacitor e o outro fio pega no capacitor junto com uma energia. Poxa, é igualzinho o do compressor? É, igualzinho. Mas só que você tem que fazer aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Veio o fio preto, black, alimenta o ventilador. E o outro fio, yellow, amarelo, que é outra energia, vem, alimenta o capacitor e alimenta o comum. Tá? Ele é o comum. E o outro lado, ó, pega no capacitor. Gente, é muito simples desse jeito. Então são duas ligações elétricas. Ah, mas essa alimentação aqui é a mesma alimentação que vai alimentar o compressor. Então você pega essa alimentação aqui, joga 2 fios no compressor. Tá? E depois pega essa mesma alimentação, joga, né? Faz aqui puxa o mesmo fio para alimentar o ventilador. Então aqui está o desenho esquemático. 1, 2, 3. Preto, aqui no caso é branco e aqui no caso é marrom. Depende de fabricante para fabricante. Aqui ele já o Vobron, o Yellow e Black. Marrom, amarelo e preto. Tá? Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Então aqui, ó, eu venho com uma energia aqui que ele chamou de linha, eu venho com uma energia, alimento o fio preto, que nesse caso aqui é o fio preto. Venho com a outra energia e alimento o capacitor que vai alimentar o branco. E um fio sozinho que alimenta o outro lado do capacitor. Informações importantes que tem aqui, além do desenho. O sentido de rotação. Tá? O sentido de rotação. Se você vier com este fio aqui no ventilador, só no ventilador. Tá? Olha só, peguei o ventilador, botei um fio de um lado, botei um fio do outro. E vou vir com a alimentação onde? Aqui. Mas só que eu errei, dei mole. Eu vim com a alimentação do lado de cá. Vai queimar? Não. O que vai acontecer com ele? Ele vai girar no sentido contrário. Tá? Então, por isso que é importante esta informação aqui, ó. Tá? Por isso que essa informação. Aqui é a mesma coisa, ó, 220, 1 pH. Aqui ele, deixa eu ver se aqui tem algumas etiquetas. Ele ajudou com o capacitor. Tá? Ele costuma ajudar com o capacitor. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, poxa, aqui não tem. Então eu vou ter que entrar com os dados técnicos, tá? Para me saber qual é o valor desse capacitor. Tá bom? Deixa eu ver se nesse cara aqui tem. Ó, também não tem. Mas no motoventilador, ele costuma vir qual é o capacitor dele, tá? Tá bom? É por azar aqui, eu botei 2 ventilador e que não tem um capacitor escrito, tá bom? Então tá aqui, ó, a alimentação elétrica. Vamos lá. Olha, lá o diagrama elétrico de uma condensadora. Olha o diagrama elétrico de uma condensadora. Caramba, é muita informação. Molinho, molinho. Moto compressor. Aqui é o compressor. Com os seus 3 fios. Com os seus 3 pinos. Já identificado. RUM, start e comum. Moto ventilador. Com um fio amarelo, vermelho e azul. Gente, eu faço a ligação de um e depois eu faço do outro. Ou eu faço do compressor, depois faço do ventilador, ou eu faço do ventilador e depois faço do compressor. Tá? Vamos fazer a ligação elétrica do compressor? Eu gosto de começar logo pelo capacitor. Quais são os 2 fios que vai no capacitor? É o start sozinho, S de start, S de sozinho. Tá? Ele tem um fio vermelho, então já liguei. E qual é o outro que vai no capacitor? O RUM.
Então já liguei o RUM. E junto com o RUM vai quem? Uma linha. Ó. Ó. Uma linha aqui, ó. Isso aqui é uma borneira. Aqui tem um parafuso. A energia está chegando aqui. Energia está chegando aqui. Aqui é o terra. Então a energia para a unidade interna. Então a energia está chegando aqui, é um parafuso. A energia está chegando aqui, tem um parafuso aqui para prender o fio. Então, ó, uma energia chega no capacitor que chega junto com o RUM e o start. E o comum? O comum vai na outra energia. Acabou. Já alimentei o compressor. Vamos alimentar agora o motoventilador? O motoventilador, eu já vou ligar logo, vou ver qual é o desenho que está lá, e vou ligar logo, ó, já ligo logo um no capacitor, a mesma coisa, eu gosto de ligar logo o capacitor, um no capacitor, e o outro, de acordo com o desenho que eu estou vendo lá, e o outro do outro lado do capacitor. E esse outro lado do capacitor vai junto com a energia, ó. Ó. E o outro fio que sobrou, que é a velocidade dele, que só tem uma velocidade, ó, vai junto com a outra energia. Acabou. Já alimentei já a condensadora. Já alimentei, pronto. Precisa de mais nada? Mais nada. Mais nada. Simples desse jeito. E que não é diferente do ACJ. Aqui, ó. Mesma coisa. 2 capacitores. E aqui só é 2 capacitores e um único corpo. Vamos ver o que tem de diferente? Vamos lá, ó. Uma energia chegando aqui, a outra energia chegando aqui. Ó, alimenta logo o compressor. 2 fios vai no capacitor. Então, ó, sozinho no capacitor dele. E o RUM vai, ó, no capacitor. E o outro lado do capacitor, né, que é a mesma perna. Essa aqui é a mesma perna. Essa aqui é a mesma perna. Tá? Essa perna não tem nada a ver com essa. Então, ó, foi na energia. Tá? Ó, foi na energia. E aqui sozinho. E o comum? Comum, protetor térmico, a outra energia. Pronto, já alimentei o compressor. Vamos alimentar o ventilador? Um fio sozinho no capacitor, de acordo com aquele desenho que eu vi. E o outro fio, ó, vai no capacitor. E o outro lado do capacitor, ó, vai na energia. E o outro fio sozinho na outra energia. Pronto, acabou. Com aqui 2 capacitores, que é a melhor coisa do mundo quando tem 2 capacitores. Porque se der ruim nesse, troca só ele. Se der ruim nesse, troca só esse. Agora, capacitor duplo. Vamos alimentar o compressor? Sozinho no símbolo H de hermético. Que tem lá pequenininho. Então, hermético. E o RUM vai no comum. Tá? E do comum, ó, ele puxa para uma energia. Tá? E o comum aqui do compressor? Protetor térmico e a outra energia. Pronto, já alimentei o compressor. E o ventilador? Um fio vai sozinho no fan, que é ventilador, ventilação. E o outro fio vai do outro lado, junto com o ponto comum. E, ó, energia. E o fio que está sozinho, que é velocidade, ó, velocidade única. Pronto. Então já tem uma alimentação elétrica com capacitor duplo ou com 2 capacitores. Se der ruim de um lado, infelizmente eu tenho que trocar tudo. Valeu, galera! Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Como é que é a alimentação elétrica. A alimentação elétrica da condensadora. Tudo que eu expliquei aqui vale para essa condensadora e vale para essa condensadora.
convencional. Valeu, galera? Um grande abraço aí para vocês, tudo de bom e até a próxima.